Do Atlântico à terra do sol nascente, partiam as pérolas de África em busca da melhoria do 8º lugar conquistado em Bandas de Cristo Rei em 2016. Sem concorrentes à altura a nível continental, a Seleção Nacional Sénior Feminina de Handball procurava mostrar ao mundo a sua força, raça e hegemonia. Com uma mescla entre estreantes, habituadas e mais experimentadas, o set nacional, sob comando de Filipe Cruz, falhou o objetivo em Tóquio, mas ainda assim foi feito o possível se olharmos para o que foi a preparação das tetra-deca-campeãs de África. Que Angola merece uma classificação melhor, é legítimo sonhar. Que deve ocupar melhor posição a nível mundial, já era sem tempo. Mas não é só sonhar ou querer, é preciso fazer mais. A qualidade já lá mora há anos, porém é preciso maior engajamento de outras forças para que a missão seja bem cumprida ao invés de falhada. Assim, telespectador, caro internauta, seja muito bem-vindo à FAN TV, o canal da Federação Angolana de Handball. Hoje, dia de segunda-feira, 9 de agosto de 2021, cá estamos para levar a todos vocês a conversa. Na verdade, não é uma entrevista, uma conversa descontraída, e é nosso convidado hoje, diga-se de honra, o presidente da Federação Angolana de Handball, José do Amaral Júnior. Maninho, boa noite, seja bem-vindo à FAN-TE, seja bem-vindo à sua casa, na verdade. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui a falar para a FAN TV pela primeira vez. Pela primeira vez, não fosse inúmeros compromissos que acaba por ter de um lado e do outro, mas ainda assim está no ar a FAN TV, por sinal a primeira televisão que uma federação angolana tem. É na verdade a pioneira neste quesito. Sr. Presidente, como é que olha para este projeto e quais são, na verdade, os objetivos? Bom, este projeto é um projeto ambicioso. Como certamente saberá, no mundo atual, as organizações, quer sejam desportivas, quer sejam de outra utilidade pública, precisam de trabalhar a vertente de comunicação. E nós, Federação Angolana de Handball, elaboramos um plano de comunicação institucional sobre que versa várias direções, e uma direção importante desde a nossa, sendo já até uma promessa de campanha, era justamente a criação da FAN TV. E nós, com algum trabalho árduo, com alguma insistência, como sabe, este ano 2020-2021 é uma época típica. Não é bom falar muito da pandemia, mas também não podemos deixar de falar. Não tem como. Mas ainda assim nós, com bastante esforço, conseguimos trabalhar e encontrar e contratar um parceiro, que é a TV Belas, um parceiro para, juntamente conosco, criar a FAN TV. E estamos no ar, pensamos que ainda numa fase embrionária, mas iremos continuar a desenvolver ações no sentido de termos aqui uma melhoria contínua, e acredito que os resultados positivos desta ideia FAN TV ainda não apareceram, mas irão aparecer muito em breve. De modo concreto, como espera que a FAN TV impulsione a modalidade, quer no país, quer além de fronteiras? A FAN TV vai divulgar a atividade da Federação, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista administrativo. Vai divulgar os nossos feitos da Federação, mas não só. Vai divulgar, sobretudo, a atividade do handball nacional. E a nossa divisa é a handbalização do país, ou seja, fazer handball em todo o país, em todos os municípios. Neste momento,
nós temos handball em todas as províncias. Eu diria mesmo que há uma explosão da juventude, dos jovens a quererem praticar o handball. E isto acontece porque, sobretudo a juventude, contrariamente às pessoas mais adultas, infelizmente até não estão a ler muito, também não estão a ouvir muita rádio, também não estão a ver muita televisão convencional, mas procuram muito as redes sociais e encontram estas plataformas digitais onde passa a FAN TV. Então, quando a FAN TV divulga a atividade da Federação, os feitos da Federação, os feitos do handball, isto contagia e promove esta explosão do handball que eu acabei de dizer. E promover o desporto também é promover a saúde da população. Os entendidos dizem que $1 investido no desporto são menos $4 que seriam investidos na saúde. Portanto, o país também sai a ganhar com a FAN TV. O país sai a ganhar com a FAN TV. Vale recordar que esta transmissão conta, obviamente, com seus parceiros de sempre. Refiro-me à Total, a Sonangol, a Catoca, a Unitel, a UBAI e também a Pura. Sr. Presidente, olhando um bocadinho para a nota introdutória do nosso espaço, da nossa conversa, falava desta participação de Angola nos Jogos Olímpicos. É para aí onde vamos. A seleção, infelizmente, acabou por falhar, ou seja, o feito alcançado em 2016 no Rio de Janeiro, que era a conquista do 8º lugar. Poderíamos até sonhar um bocadinho mais. Antes de mais, como é que avalia esta prestação do set nacional nos Jogos Olímpicos de Verão? Bom, nós, nesta competição, os Jogos Olímpicos, estavam as melhores 12 equipas do mundo, as melhores 12 seleções de handball feminino do mundo. E é verdade, sim, que seria bom, era a nossa primeira ideia, pelo menos manter o 8ª classe ou melhorar para o 7º, seria o ideal. Mas não tendo atingido aquilo que seria ideal, eu não considero que tenha havido um falhanço. Eu considero que a nossa participação foi razoavelmente boa. É verdade que houve aí um jogo, sobretudo o primeiro, que não justificava aquela diferença de golos, mas logo depois nós fomos acertando, fizemos um grande jogo com a Noruega, fizemos um grande jogo também com a equipa da Holanda, grandes, que são só a campeã mundial e a campeã olímpica. Depois ganhamos o Japão, que é a equipa da casa. Não é fácil ganhar o Japão da sua própria equipa, do seu próprio terreno. E aquele fatídico jogo, diria assim, contra a Coreia do Sul, que devíamos ter ganho. Estávamos todo o jogo a ganhar. Acho que faltou um bocado de serenidade no final do jogo. Faltava cerca de 2 minutos, negávamos por 2 bolas. Aquilo era segurar o jogo até o jogo acabar, mas nós arriscamos e o desporto é assim. De modo que devo sublinhar que, de facto, foi uma participação razoável. Ficamos em 10º lugar, mostramos que estamos dentro das 10 melhores equipas do mundo. E a equipa que ficou em 8º lugar, que é a Coreia do Sul, empatou connosco. Portanto, foi um campeonato muito equilibrado e, tirando, se calhar, as 2, 3 primeiras, a partir do 4º lugar até o 10º, a Angola ficou no 10º, podia ter ficado no 6º, no 7º. Do ponto de vista desportivo, do ponto de vista do handball jogado, nós não tivemos muito mal, mas penso que ainda precisamos melhorar muito, sobretudo nos aspectos defensivos. Precisamos melhorar os aspectos defensivos. E aqui, desculpa o atrevimento, estou a meter a minha, como é que se diz, a minha força em seara alheia, porque eu não sou técnico, mas o facto de ter andado, de ter sido jogador e estar a acompanhar o handball há cerca de, eu diria, mais de 40 anos, portanto dá-me algum conhecimento, mas penso que vamos continuar a trabalhar para mantermos-nos nas 10 melhores equipas do mundo e vamos ter, como sabe, um campeonato do mundo ainda este ano e vamos fazer uma boa preparação para corrigir alguns erros que foram
cometidos, quer no africano passado, quer agora nos Jogos Olímpicos. Mas é bom lembrar que o desporto é assim, perde-se e ganha-se, mas o importante é que não sejam derrotas estrondosas e que sejam derrotas que, não obstante serem derrotas, conseguimos mostrar o nosso valor. E Angola esteve nos Jogos Olímpicos não apenas a representar o nosso país, mas também a representar a África, fomos apurados para isso. E penso que dignificamos ter ficado à frente do Japão, ter ficado à frente do Brasil, também já é um trabalho com alguma referência, com alguma dignidade para Angola. Sr. Presidente, falou instantes daquele jogo em que Angola empatou com a Coreia do Sul. Não é técnico? Essa questão certamente seria colocada ao técnico Filipe Cruz, mas porque tem acompanhado, foi atleta, já anda nestas lides há mais de 30 anos. Diga-nos, o que é que terá faltado exatamente para que Angola levasse de vencida a seleção da Coreia do Sul? Nós devemos trabalhar mais um bocado os aspectos psicológicos, quer dos atletas e também, se calhar, dos treinadores, porque o desporto é emoção e eu tenho sentido que a nossa seleção, os nossos jogadores, são, de certa forma, mais emotivos que os jogadores europeus. Eu penso que nos minutos derradeiros devemos ser mais serenos, mais calmos, jogar com o cronómetro e procurar ficar o mais tempo possível com a bola em nosso poder no ataque e uma forma de jogar no seguro, jogar no sentido de deixar acabar aqueles 2 minutos, porque nós estávamos em vitória. Quem tinha que correr atrás do resultado era a Coreia do Sul. Nós estávamos à frente do resultado. Portanto, estávamos no ataque a 2 minutos, tínhamos que fazer ataques de pelo menos 1 minuto e qualquer coisa. Mesmo se sofrêssemos um golo, teríamos, se fizéssemos um ataque de 1 minuto e 20 segundos, mesmo se sofrêssemos um golo, depois tínhamos outro ataque com mais 30 segundos até terminar o jogo. Okay. Houve ali alguma precipitação, alguma falta de ponderação, de serenidade e sofremos 2 golos e foi um empate. Acontece, não vou criticar ninguém, mas são lições que se aprende no sentido de trabalhar a mente, trabalhar os aspectos psicológicos para termos a serenidade nos momentos derradeiros, não nos desfazermos da bola muito rapidamente. Sr. Presidente, vozes há que se levantam e fazem críticas e apontam inclusive algumas sugestões, olhando para aquilo que foi a preparação do Combinado Nacional, embora estávamos a vir do africano, onde nós inclusive fomos vencedores. Sente ou concorda, por exemplo, que faltou um bocadinho mais de preparação para a seleção nacional? Posso até concordar, mas isto deve ser explicado que foi a preparação possível. Como sabe, olhando para aquela que é a realidade atual. Olhando para a realidade, como sabe, nós temos atletas que militam, jogam em clubes estrangeiros, mesmo nos clubes, portanto, mesmo nos clubes aqui de dentro do país. Portanto, nós tivemos o Campeonato Africano que começou no dia 8 de junho. De 8 a 20 de junho tivemos o Campeonato Africano. E no mês de maio estávamos a realizar aqui os nossos nacionais e algumas atletas da França estavam a realizar os campeonatos nacionais das ligas. Tínhamos uma atleta da Noruega, outra duas em França, uma na Roménia. E, sobretudo, essas atletas só foram dispensadas no início de junho. Ou seja, este campeonato africano, que aconteceu agora em junho, nos Camarões, devia ter acontecido o ano passado, em dezembro de 2020. Exato. Por conta da pandemia, ele foi adiado para junho de 2021. Mas o facto da Confederação Africana adiar o campeonato africano, as equipas europeias não mexeram no seu campeonato. Continuaram a treinar com os seus jogos. E então, quando nos dispensam os atletas para ir à seleção apenas no início de junho, significa que elas tinham menos de uma semana para a preparação. Okay.
Mesmo assim, fizemos o Campeonato Africano. Chegamos do Campeonato Africano no dia 21 de junho. Pronto. Depois tivemos alguns problemas, lá já nos Camarões 2 atletas que acusaram positivo, aqui também houve outro atleta que acusou positivo. E então, como sabe, ganha-se um Campeonato Africano, é sempre aquela euforia, as homenagens, é normal, porque o desporto é alegria, é vida. Mas ainda assim, mesmo na semana que chegámos, os atletas começaram a treinar. Treinaram os seus clubes, porque terminamos a Taça de Angola, nesta semana. E logo na semana a seguir, concentramos os atletas. Portanto, ainda no mês de junho, concentramos os atletas e começaram a treinar. Não conseguimos, infelizmente, fazer um estágio como gostaríamos de fazer fora do país, mas começamos a treinar uma semana cá e fomos para o palco da competição, para o Japão, com alguma antecedência. Os jogos começaram a 24, nós jogamos a 25, mas nós fomos para o Japão, creio que no dia 10, 11 ou 12, se não memória, dia 12. Justamente para, primeiro, a adaptação ao clima, adaptação ao fuso horário, e também fazer alguns jogos, algum treinamento. É verdade que na cidade que tivemos não havia equipas de alto nível para jogarem contra nós, mas fizemos jogos entre nós, fizemos um treinamento, porque apesar de termos concentrado aqui as atletas em Luanda, é muito difícil treinar aqui em Luanda, porque os atletas também têm aqui família, e volta e meia há sempre uma mãe está doente, outra tem outro problema de familiar, e então tiveram ainda cerca de 10, 12 dias a treinar no Japão, na cidade de Tamana. Penso que o treinador ali também apurou mais um bocadinho e depois fomos para o palco da competição. Portanto, neste contexto, quer seja devido ao Campeonato Africano, quer seja devido ao facto das atletas também virem dos seus clubes, não havia, de facto, como fazer uma preparação de 2, 3 meses, que às vezes as pessoas gostam de fazer um ciclo de 15, 20 dias agora, mas depois quebra um mês, depois faz mais um ciclo de um mês para ir à competição. Não tínhamos essa condição prática, em termos práticos não havia essa possibilidade. A menos que a gente saísse do africano e fosse logo para uma competição, mas também nós procuramos fazer as coisas com as condições que temos. Não podemos estar a arriscar muito, porque temos limitações de várias ordens, limitações financeiras e não só. Mas nós estamos a acreditar que este ano a nossa seleção ainda vai continuar a trabalhar. Agora vai haver um descanso natural, mas vamos trabalhar ainda com esta seleção no sentido de ter uma boa prestação no Campeonato do Mundo, que irá decorrer em dezembro em Espanha. Sr. Presidente, faz aqui menção a um dado, de facto, é importante. O facto de Angola ter saído acima, quer do Brasil e quer do Japão. E por falar em Brasil, a seleção brasileira é campeã, ou seja, venceu o campeonato do mundo em 2013 na Sérvia, mas 2 anos antes há um investimento por parte da federação daquele país que manda atletas jogarem na Europa e estas acabam por compor a seleção que é campeã em 2013, curiosamente com um técnico bem conhecido por nós, Morten Subak. Sente de algum modo que falta para nós um bocadinho mais desse investimento, termos, por exemplo, mais atletas a jogarem fora, que agregam um bocadinho mais de valor, porque repare, em 2015 nós tivemos cerca de 6 atletas a jogarem fora de Angola e em 2016 nós vamos muito bem para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e conquistamos logo o 8º lugar. Sente que se tivermos este maior investimento, tanto do ponto de vista de campeonato, de competição, com mais jogos e mais atletas a militarem no exterior, vamos ter uma maior prestação, uma melhor prestação, Sr. Presidente? Sim, sinto que é verdade, que se tivermos atletas a militar em ligas superiores à nossa, teremos obviamente atletas com mais traquejo internacional. Isto eu sinto, aliás, no nosso programa de candidatura, nós mencionamos isso. É verdade que o nosso programa, que foi feito no início de 2020, nós não contávamos com a pandemia.
E sinto que esta pandemia tem estado, de uma forma geral, não é só com Angola, digamos, a bloquear a atividade esportiva. Inclusive, nós tivemos grandes jogos sem público, tivemos uma certa altura até proibição da atividade federada, mas sinto que quanto mais atletas estiverem em bons campeonatos, melhor será a nossa seleção. Mas isto eu não diria que seja o mais importante. O mais importante é sempre acreditar que precisamos de ter competição interna. Precisamos de ter bons jogos ao nível das júniores, ao nível dos juvenis primeiro, depois das júniores, porque o viveiro da nossa seleção está nas camadas mais jovens. Exato. Se nós tivermos esta explosão do handball aqui na base e depois vamos ter aquela pirâmide, ou seja, nós podemos ter 1000 atletas e facilmente destes 1000, vamos extrair qualidade no topo, ou seja, é mais fácil fazer uma seleção de 20 craques num grupo de 1000 do que buscar 20 craques num grupo de 100, 50. Portanto, dizer que sim, que ter atletas lá fora é importante, mas o que vai, de facto, garantir que a hegemonia do handball feminino em África continue é nós termos a capacidade de desenvolver a competição interna. De fazer campeonato de juvenis, fazer campeonato de júniores. Neste momento, nenhuma federação está a fazer campeonatos das camadas mais jovens. Nós vamos fazer agora de júniores a partir da próxima semana. Isto é importante, porque quando o atleta chega a sénior, é mesmo já para competir, não pode chegar lá mais para aprender. E disse bem, com relação ao Brasil ter sido campeão do mundo, foi porque investiram nos atletas que estavam lá fora, contrataram um excelente treinador, mas, entretanto, depois do treinador ter saído, como repara, agora o Brasil já não ganha Angola. O Brasil era do nível de Angola, ou se calhar era até inferior, fez um grande investimento, tornou-se campeão do mundo. Mas agora ficou nos Jogos Olímpicos praticamente em último lugar, ou quase. Portanto, a continuidade, a garantia de que vamos subir para o topo e vamos nos manter no topo, tem que ter uma base de competição interna muito forte, coisa que o Brasil não teve. Sr. Presidente, olhando um bocadinho ainda para a participação da Angola nos Jogos Olímpicos, sendo a única seleção no mundo que conseguiu ir por 7 vezes consecutivas aos Jogos Olímpicos, não nos chama aqui um bocadinho mais de responsabilidade? Não nos dá esta vontade de querer uma posição melhor a nível desta competição? Sim, os Jogos Olímpicos é a maior cimeira do desporto mundial. E nós temos que, a partir de agora, começar já a trabalhar visando os Jogos Olímpicos de 2024. Por isso é que nós orientamos já a nossa equipa técnica para começar a introduzir gradualmente na seleção boas júniores. Quando digo boas atletas júniores no sentido técnico, mas também no sentido morfológico. Nós, pronto, apesar de eu não gostar muito de falar da área técnica, mas eu sinto que as atletas que temos agora na seleção já vêm com uma certa carga e é preciso fazer uma renovação paulatina. Sim. Introduzir os jovens, misturar, combinar a juventude com a experiência daquelas atletas. As atletas, tirando os guarda-redes, a partir da idade de 30, 31, 32, a tendência é começar a ficar um bocado mais pesadas. Os nossos atletas também depois, naturalmente, vão querer constituir família e tal. Então temos que apostar já na juventude, que é para pensar nos Jogos Olímpicos de 2024. E também mobilizar, quer o governo, que no fundo as seleções, é bom que se diga isso, que as seleções são responsabilidade do governo, porque nós, enquanto seleção, estamos a representar uma bandeira, estamos a representar um hino, são responsabilidade do governo, e o governo tem que estar mobilizado para isso. E nós também temos que ter a capacidade de mobilizar a sociedade civil, mobilizar parceiros, quer de instituições públicas, quer de instituições privadas. Perdão.
Sr. Presidente, falou em instantes desta renovação paulatina que se quer para termos uma seleção forte. E isso nos faz recordar a 20, 25, a 15 anos, quando fomos assistindo esta mudança gradual e com muita qualidade. Mas não sente, de certo modo, que vamos perdendo o termo certo agora foge-me, mas este viveiro que existia do handball, que acabava por vir um bocadinho mais de Benguela. Era Benguela a maior praça onde se ia buscar boa parte das atletas e outra parte certamente encontrada em Luanda. Não sente que vamos, a certo ponto, indo perdendo esta qualidade que tínhamos outrora? Não. Portanto, não sinto isto. Repito, embora não é bom, mas não podemos fugir da realidade. Estamos a viver um momento atípico e é bom que começamos a ter consciência, estamos a sair de uma pandemia para entrar numa endemia em que vai ser normal conviver com esse vírus. Vamos ter que, claro, respeitar as regras de segurança. Mas eu, em outubro do ano passado, estive a girar o país e mesmo com a proibição da prática desportiva, eu vi muitos atletas a praticarem handebol pelo país. Benguela é realmente viveiro, mas temos também Malange, temos Kwanza Norte, temos Luís. E um bocadinho Cabinda, não é? Temos Cabinda, temos as Lundas agora também. Temos muito, pelo país fora, temos muitos handbolistas. Só para ter uma ideia, aqui em Luanda temos mais de 50 núcleos. E os núcleos estão fora do desporto federado. Sim. Mas são mais de 50 núcleos, significa que tem centenas de crianças a praticarem handball. Estas crianças, mais tarde, serão canalizadas para os clubes. Agora, a política desportiva do país, penso que deve melhorar um bocadinho, sobretudo apostar um bocado a nível do handball escolar, desporto escolar. Sim, conforme era há 30 anos. Nós começamos no desporto escolar e eu sinto que precisamos de formar melhor os nossos professores de educação física. Nós já tivemos o INEF, não sei como é que está agora, mas sinto que houve aí uma perda de valor. O professor de educação física deve ter, primeiro, qualquer instituição escolar deve ter uma quadra polidesportiva. Uma quadra poliesportiva que esteja preparada para a prática do handball, do basquete, do futebol de salão, do voleibol, sobretudo essas. E se tiver também uma piscina para natação, melhor. E pista de atletismo. De atletismo, exato. Mas o professor de educação física tem que ser formado no sentido de, para além daquelas disciplinas do ponto de vista sociológico, do ponto de vista morfológico. E da psicopedagogia e da anatomia, deve perceber, basicamente, dos desportos principais, das modalidades principais. Deve saber um bocado de handball, basquetebol, futebol, natação, ciclismo. E deve dar esses princípios às crianças quando estão aí na quinta, sexta classe. Devem começar a receber logo aí. Depois, quando vierem para os clubes, para os escalões de formação dos meninos, já vêm com uma base bem preparada. E o professor de educação física, até esse professor, depois então, pode fazer um curso para treinador de handball mais avançado. Mas a base deve vir da escola. Foi assim que nós começamos aí há 40 anos atrás ou mais, porque havia antes de existir o Interescola, havia o Interturma, depois o Interescola, depois entre os países, e até a nível da CPLP também havia, e creio que ainda há, embora não de forma muito regular, encontros entre atividades escolares. Desculpa. Saudades daquele tempo. E a grande vantagem é que precisamos de ter atletas estudantes. Podemos combinar o desporto com a escola, porque o atleta tem que ser inteligente. Sim, e a escola... a técnica com o académico. Tem que haver a escola complementa a família na formação da criança. Okay. Bem, vamos largar esta vertente dos Jogos Olímpicos e olhar para o nosso handball feito aqui internamente. Neste momento, Sr. Presidente, como é que nós estamos de handball a nível nacional? Como é que estamos? Nós, este ano, conseguimos
fazer os campeonatos nacionais de séniores. Conseguimos fazer a Taça de Angola. Vamos fazer a Supertaça, creio que em setembro. E vamos fazer ainda este mês os nacionais de júniores. Vão ser fora de Luanda? Estão apontados para a Benguela. Estamos aqui a ponderar, porque não costuma-se dizer que temos que ser sensatos. E quando nós pensávamos que o Nacional de Júniores masculino e júnior feminino, mesmo devido às condições difíceis que o país atravessa, e porque nós também colocamos algumas condições para terem acesso a esse campeonato, nós pensávamos que não iríamos ter mais de 9, 10 equipas em cada género. Para o nosso espanto, só masculinos temos até agora cerca de 12 inscritos e feminino temos cerca de 9, 10 inscritos, de equipas inscritas, e com a tendência de ainda algumas equipas querem inscrever-se. Isto, assim, grosso modo, aponta para quase 500 pessoas em Benguela. Para 10 dias é muito pouco. 10 dias não é possível. Nós só achamos que no contexto atual é muita gente. É muita gente, digamos, envolvida numa... Por isso é que estamos aqui a ponderar em separar, fazer o campeonato feminino e depois o masculino, mas também já reparamos que o próximo mês começam as aulas. Então estamos a ponderar fazer em simultâneo, mas separado. Cidades separadas. Estamos a ponderar e vamos tomar uma decisão até amanhã, porque dia 18 já está em breve. Quando fala em cidades separadas, refere-se, vai permanecer na província de Bengala, uma na cidade capital e outra na ferroportuária, ou vai mesmo deslocar para uma outra província? Temos as duas situações em cima da mesa. Estamos primeiro agora a afinar o protocolo de biossegurança. É necessário que nós tenhamos um documento que diga que caso aconteça um caso positivo, qual será o procedimento, qual é o hospital, qual é o procedimento, se vamos isolar a atleta ou o atleta que deu positivo, vai-se isolar a equipa toda. Como sabe, às vezes os contactos obrigam algum cuidado, mas esse protocolo tem que ser elaborado e através desse protocolo é que nós iremos definir se tiramos um campeonato de Benguela. Em princípio, posso garantir que o campeonato feminino será em Benguela. O campeonato masculino é que vamos até amanhã decidir se fica em Benguela ou se trazemos para uma outra província, porque esse tipo de decisão também, embora seja a responsabilidade da federação, é bom tomá-la ouvindo os fazedores do handball. Nós tivemos agora a reunião, mas tem que ouvir os presidentes dos clubes, os presidentes das associações e com eles tomar a decisão mais acertada. Porque é bom fazer desporto, é aconselhável, mas temos que fazê-lo de forma segura. E é por isso que até agora nenhuma modalidade ainda atreveu-se a fazer o campeonato dos escolas mais jovens, mas nós temos responsabilidades, sobretudo, como sabe, fomos 14 vezes campeões africanos e feminino. Próximo mês vai haver um campeonato de júnior africano na Guiné. Estamos a ponderar a nossa participação, porque sendo Angola, digamos, o campeão africano, não fica muito bem não participar. Sim. Porque, como sabemos, o viveiro dos séniores são mesmo os júniores. Mas só o facto de acreditarmos que temos a capacidade de fazer os campeonatos, os escalões mais jovens de júniores, já é muito bom. Isso significa que estamos a cumprir esta fase desportiva. Que nós fomos, digamos assim, eleitos 31 de outubro, tomamos posse em novembro, e praticamente começamos a trabalhar em dezembro. Depois então fomos acreditados pelo Ministério das Vidas Esportes em dezembro. De lá para cá, já tivemos o Campeonato do Mundo masculino, já tivemos o Campeonato Africano, já fizemos campeonatos nacionais, a Taça de Angola, de modo que penso que estamos no bom caminho. Ok. Sr. Presidente, não é possível haver jogos sem quadras
E por falar em quadras, em 2007, com o africano que Angola acolheu, acabou por desluandizar, não é assim que se diz, desluandizar um bocadinho o handball, para quando a desbengalização. Quando é que vão desbengalizar o handball? Porque quando não é Luanda, vai um bocadinho mais para Benguela e as outras províncias também vão chorando um bocadinho mais. Não, nós não vamos desbengalizar porque o handball não está bengalizado. Não vamos desbengalizar. O que acontece é que, na situação atual, a Benguela foi a província que apresentou a proposta. E Benguela tem duas cidades boas, tem sol e mar, tem boa condição em termos de clima, mas então a rede hoteleira de Benguela também é boa. Mas a verdade é que nós, neste programa, o programa do nosso quadriênio, visa sobretudo levar o handball para o Namibe, para o Ila, para as Lundas, para o Uíge, para o Malange, para o Zaire, porque sendo Benguela é de facto a segunda praça, mas já temos muitas equipas, por exemplo, na Lunda Sul, temos muitas equipas também já em Manães e também já temos no Ambo muitas equipas e, portanto, temos que fazer com que as outras províncias também se aproximem de Benguela e de Luanda. Mas tudo isto será num contexto normal. Daí eu dizer que estamos a caminhar para uma endemia e sair da pandemia. E a endemia, repare, nós temos ainda controles, muitos testes, temos que... Um processo burocrático ainda muito alto. Sim, e fazer desporto nestas condições é muito difícil. É preciso voltar a uma situação, não diria de normalidade como a que tínhamos, mas pelo menos uma situação praticamente normal, porque os clubes, os fazedores do handball, encontram dificuldades de várias da natureza. E a federação, cuja missão principal é tratar das seleções nacionais e dos campeonatos nacionais, é obrigado a Federação constantemente a atender solicitações dos clubes, sobretudo aqueles clubes que têm mais dificuldades. Nós temos consciência que, por exemplo, sair do Namibe para Benguela é mais próximo do Namibe para Luanda. Sim. E então nós temos que nos preparar, que é para acudir a estes clubes, temos que também olhar para a componente da arbitragem, ter árbitros bem formados em várias províncias, porque o handball é um jogo bonito quando é bem jogado. E se os árbitros não tiverem boa competência técnica, o handball, em vez deixa de ser um jogo viril, passa a ser um jogo violento e deixa de ser atrativo. E para além das consequências de criar lesões e outras coisas piores. Então temos que apostar também na arbitragem, apostar nos gestores desportivos. E tudo isto tem que ser feito a nível do país. Estamos mesmo no bom caminho. Já há um plano traçado para isso? Já está executável? Temos um plano que está a ser executado de forma parcial, porque nós não podemos, digamos, violar decretos presidenciais, não podemos violar a lei. E quando nos dizem que há cercas sanitárias, quando temos... Até bem pouco tempo havia proibição de desporto federado, como disse também. Por acaso foi engraçado, nós fizemos a final da Taça de Angola, terminou, se não me engano, no dia 28 ou 27 de junho, e no dia seguinte saiu o decreto presidencial a abrir. Fizemos sem público, um jogo muito bom entre o 1º de agosto e o Inter, teve 2 prolongamentos, sénior masculinos. É uma nota importante que nós sentimos que estamos a resgatar o handball masculino. Mas o público é a vitamina do jogo. E quando terminamos esta final, no dia 27 ou 28, no dia seguinte saiu o decreto, um novo decreto, a autorizar que a presença do público. Em Luanda, 25%. Só havia autorização de 10% nas restantes províncias. A província de Luanda simplesmente não podia ter público. Mas tão cedo e já sentimos que começa a desanuviar este clima de pressão, este clima de condicionante derivado da pandemia,
então automaticamente nós vamos começar a ter mais viabilidade para implementar os nossos programas de handebolização do país. Ok. Sr. Presidente, falou aqui de algumas províncias onde a prática está a crescer e para esclarecer os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham, quais são, eu gostava de lhe questionar quais são as províncias onde praticam, quantas e quais são, mas é melhor colocar de forma diferente, quais são as províncias onde não está a ser praticado o handball da forma que vocês gostavam? Bom, onde não está a ser praticado o handball da forma que nós gostávamos? Por exemplo, no CNEN, é verdade que não devo falar sem ter conhecimento de causa, mas sinto que é a única associação que neste momento tem tido pouco contato conosco. Nós, ao nível da Federação, criamos vogais da direção para acompanhamento das províncias. Sinto que temos que puxar mais para o CNEN. O Zaire já começa a entrar. O Código Banco também já está a começar a entrar. Mas todas as outras províncias já vêm, digamos assim, com um passado recente bem acompanhado, já têm um nível de handball já considerável. No nível competitivo? Incluindo o Bengo, também começa a aparecer agora. Qual é a situação do Mochico? Como é que anda o Mochico? O Mochico tem bom handball, vai agora participar com duas equipas, uma equipa feminina e uma masculina nos campeonatos nas Estados Júniors. É uma equipa, creio que é a equipa 11 Bravos do Maqui. Por acaso, uma coisa que tem de bom as Lundas é que elas têm feito zonais. A Lunda Norte, a Lunda Sul e o Mochico têm competido a nível da zona. Isto é bom. Agora precisamos, até acho que num futuro próximo, para evitar concentrar assim muita gente, 15 equipas, nós vamos fazer os campeonatos regionais. Regionais e os primeiros e segundos lugares destes campeonatos que virão ao nacional. Mas o Mochico eu estive lá em outubro e já naquela altura tinha 2, 3 boas equipas. Mas as camadas jovens, eu diria que tirando Luanda, Benguela, Cabinda, Lunda Sul e Namibe, as outras províncias, essas províncias que você tem há bocado têm equipas seniores, as outras têm equipas júnior, juvenis, que no fundo é que vão alimentar as equipas séniores. Colocando um bocadinho de parte a pandemia, se olharmos, e esta a ideia que traz o Presidente de se fazer campeonatos regionais e depois deste gerar o nacional, não daríamos mais competitividade às equipas que estão no interior, ao invés de termos mais competição em Luanda, que depois acabam por ser essas equipas de Luanda a darem atletas para a seleção nacional? Sim, esta é a nossa ideia, este é o que está no nosso programa. Não aconteceu este ano porque justamente quando devia acontecer foi interdita a prática do desporto federado. E nós somos amantes da lei, não podemos violar a lei. Mas isto está no nosso programa, até porque, do ponto de vista administrativo e logístico, fica muito complicado trazer 20 equipas para uma província para fazer o nacional. Então temos que fazer os zonais ou regionais e apurar os melhores para fazer um jornal com um máximo de 10 equipas. Porque a logística é enorme e é complicado andar, sobretudo com crianças assim, em elevado número, é difícil. E então a ideia é mesmo esta. Temos é que ir para o normal. Portanto, eu, como disse inicialmente, não gosto muito de falar de pandemia, porque isso faz-me lembrar do tempo da guerra. Tudo que acontecia de mal é a guerra. É a guerra. Mas é verdade, não se pode fugir da verdade. Porque a pandemia é que faz com que nós, mensalmente, saia um decreto a anunciar as novas medidas. Sabe que até bem pouco tempo, até os ginásios estavam fechados. E os ginásios também é uma componente... Só na sexta-feira que... É uma componente importante para o desenvolvimento da atividade física. Acho que neste momento até as praias ainda estão interditas. De modo que, caminhando para o normal, nós
nós dizemos que este ano foi positivo, porque no início do nosso mandato, eu tinha muitas dificuldades em acreditar que pudéssemos cumprir tudo, porque estávamos muito condicionados mesmo às medidas de biossegurança. E os clubes têm dificuldades financeiras para pagar os testes. Nós tínhamos, por exemplo, a banca conosco, a banca normalmente participa, o Petro participa. Eu sinto que são equipas boas que têm neste momento dificuldades, porque também os seus patrocinadores estão também com dificuldades. Isso tudo afeta. Mas isso não tem impedido essa explosão que eu disse que acontece aqui na base. Ok. Agora, a orientação, a Federação, como dizia há bocado, que devia estar concentrado nos campeonatos nacionais, das seleções nacionais, também neste momento tem que procurar ajudar os clubes e, sobretudo, as associações provinciais a organizar os seus campeonatos a nível regional. Tirando os juniores, onde acabam por depois atletas a despontarem, vimos um exemplo muito recente da Helena Paulo, que acabou por despontar no Africano de Júniores. Se as atletas não saírem dos júniores para os séniores, no caso, quase que não há visibilidade destas. Porque se nós olharmos para o grosso da seleção nacional, são atletas do 1º de agosto do Petro de Luanda e depois as que militam no estrangeiro. Há aqui este ciúme, no bom sentido, de atletas, por exemplo, do Joyce, da equipa do Joyce de Cabinda, do Estrela Clube 1º de Maio de Benguela, exemplo, o núcleo 1º de agosto de Benguela também, e do Ambo, de Malange. Há aqui este ciúme, no bom sentido. Este molde de disputa, este molde de participação no campeonato nacional, se fosse ligeiramente alterado, não daria maior visibilidade aos atletas que militam fora de Luanda, por exemplo? O problema é que os clubes que mais trabalham para handball é mesmo o 1º de agosto e o Petro. Isto não tem um bocadinho a ver, Sr. Presidente, perdoa que lhe corte, não tem um bocadinho a ver também com a capacidade financeira destes dois clubes? Também, mas eu ia dizer não que os outros clubes não queiram trabalhar para handball, é que têm menos condições para fazer isso. Portanto, uma atleta da Joyce, por exemplo, vou dar um exemplo claro. O IJ tem uma equipa que ganhou há cerca de 2 anos o Campeonato Nacional de Juvenis. Exato. E essa equipa tinha bons atletas. Portanto, se tivesse dado continuidade àquela equipa, com aqueles juvenis, hoje estariam a disputar o Campeonato de Júniores. Acredito que continuam com uma boa equipa, vamos ver. Mas se nós não tivéssemos a capacidade de realizar agora o Nacional de Júniores masculinos, estes atletas não seriam vistos. Porque os campeonatos regionais ou os provinciais, por si só, não chegam aqui para promover o atleta, porque uma coisa é o provincial na província do IJ, deve ter 2, 3 equipas. Outra coisa é o nacional e jogar com outros atletas com um desenvolvimento idêntico ou superior. Daí a importância de, mesmo com as dificuldades atuais, nós termos, digamos assim, a coragem, o arrojo de fazer os campeonatos nacionais em júniores masculinos e júniores femininos. Vamos fazer agora. Justamente para proteger estes jovens que já não competiram em 2020. Se não competissem agora em 2021, alguns deles chegariam a sénior sem passar por júniores, o que seria bastante mau. Bem, ainda falta muito para o Campeonato do Mundo que vai acontecer em Espanha este ano, vai ser em dezembro, e certamente ao longo deste período nós vamos nos debruçar a respeito da participação de Angola, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista técnico, quando tivemos aqui os treinadores. Sr. Presidente, nós ficamos gratos por ter disponibilizado o seu tempo e ter aceito o convite para participar aqui nesta conversa descontraída. Não é, na verdade, como disse no princípio, uma entrevista, é uma conversa bastante descontraída. Muito obrigado, desejamos tudo de bom e que se mantenha acesa essa chama, esta vontade, energia e vontade de fazer crescer um handball nacional e que o mesmo tenha uma visibilidade maior além fronteiras. Eu que agradeço ter estado aqui a conversa com a FAN TV. Como eu disse, a FAN TV é uma ferramenta importante da Federação.
nós contamos com a FAN TV para a divulgação das nossas atividades, mas sobretudo para a união da família do handball e para a handebolização deste país. Nós precisamos de comunicar mais, divulgar mais, e a FAN TV é uma ferramenta muito importante nesse sentido. Portanto, foi um prazer enorme e eu que agradeço, espero poder estar aqui na FAN TV mais vezes. Obrigado. Bem, telespectador, caro internauta que acompanhou esta emissão da FAN TV, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós prometemos voltar em próxima ocasião. Hoje a conversa foi com o presidente da Federação Angolana de Handball, José do Amaral Júnior Maninho, ele que olhou um bocadinho para aquela que foi a prestação de Angola nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na sua 7ª participação consecutiva. Angola, infelizmente, quedou-se na 10ª posição, contrária da 8ª alcançada em 2016 no Rio de Janeiro. A todos vocês o nosso muito obrigado. Vale sempre recordar que esta transmissão tem, obviamente, os seus parceiros. Estou a falar-vos da Total, da Sonangol, da Catoca, estou a falar-vos também do BAE, da Unitel e da Pura. Boa noite e até a próxima. Patrocínios Total, Catoca, Unitel, BAE, Sonangol e Pura.